E aí galera que assiste esse canal, pra quem não me conhece, eu sou a Nivne do blog Outro Capítulo.com e eu tô aqui pra mais um vídeo. Hoje eu trago a resenha de um livro publicado pela Novo Conceito no ano de 2014, do autor que eu tenho dificuldade de falar o nome, que é o John Corey Whaley, eu torço pra que se pronuncie assim. E é o livro dessa capa maravilhosa chamado Quando Tudo Volta. Antes de mais nada eu quero pedir, se tiver algum barulho aí interrompendo, atrapalhando, vamos ignorar, porque toda vez que eu vou gravar acontece algo, mas agora não vai me impedir de eu falar desse livro aqui, que eu me apaixonei. Eu não esperava tanto que eu comprei, porque dessa frase aqui, ó, porque eu estou acordado em um mundo de pessoas que dormem. Eu achei isso super demais. Quando eu fui ler, eu vi que ele foi premiado pela American Library Association. Não é assim que se pronuncia, eu tenho certeza, porque eu não sou bilíngue. Então vamos ignorar aí, eu sou só uma leitora. E ganhou o prêmio de melhor livro de estreia. E eu achei isso muito interessante. Primeiro, ele é dividido em capítulos e tal. Primeiro, um capítulo, ele é contado a história de Cullingwitch. Torço porque se pronuncia assim. E o segundo de um fanático estudioso da Bíblia e tal. E essas duas histórias aparentemente não tem nada a ver, mas elas dão um interlaçar aí no final. Toda a drama eu achei muito interessante. E aqui atrás, ó, vem falando isso aqui, ó. Uma morte por overdose, um fanático estudioso da Bíblia, um pássaro lendário, pesadelos com zumbis. Coisas tão estranhas podem habitar a vida de uma única pessoa. E eu já fiquei pensando, o que vai acontecer? A primeira frase desse livro eu achei, tipo, eu tava lendo e falei, nossa, eu não acredito que a primeira frase desse livro é assim. Aí a primeira frase é, eu tinha 17 anos quando vi meu primeiro cadáver. Eu achei já uma frase chocante. E começa com a morte do primo de Cullen. E ele morre e tal. E desde da primeira folha você percebe que o personagem principal, ele é muito forte. Parece que ele tenta segurar e ser uma força pra família. E o Cullen, ele tinha um irmão chamado Gabriel. Eles tinham 2 anos de diferença, só que ele conta que o irmão parecia ser muito mais maduro do que ele e tal. Dava muito bem na escola. E ele em nenhum momento tinha ciúmes, ele só tinha admiração por esse irmão. O Cullen, ele morava numa cidade pacata chamada Lily, e ele trabalhava numa lanchonete. Aí fala que ele tinha um amigo chamado Lucas e tal. Aí a segunda história, que é o do Benton, ele é de um missionário e tal, e acontece uns negócios lá. E quando ele vai pra faculdade, ele descobre um livro chamado Enoch, que é um livro fora da Bíblia. Fala do anjo Gabriel e tal. Eu achei isso muito interessante. E eu vou pesquisar ainda pra ver se é real. A gente vai falar disso aqui ainda. Ele começou a estudar e ele vai pra faculdade e tal. Aí conta que acontece uns trem lá com ele. Aí a história já passa a ser contada por um amigo dele, colega de quarto. Acontece um monte de negócio aí que deixa a história muito interessante mesmo. Essa cidade Lily era pacata e tal. E começa a se movimentar quando o vizinho de Cullen disse que viu um pássaro que é lendário e tal, porque ele já tava em extinção, e era o Pica-Pau Lázaro. E todo mundo fica, nossa, eu preciso descobrir esses pássaros, se ele ainda existe, preciso pegar. Eles acreditavam que um pássaro ia mudar a vida deles e tal. E quando o Gabriel foge ou desaparece, isso fica em segundo plano, porque todo mundo quer saber da febre, que é o pássaro, e não querendo saber do menino que fugiu. Isso deixa Cullen muito, tipo, esse pássaro, por que tá acontecendo isso? Eles estão dando mais valor a um pássaro que nem sabem se existe do que meu irmão ter fugido ou ter desaparecido. E a história tem o seu desenrolar baseado nisso. É uma história muito interessante. Eu achei muito interessante porque fala aqui que ela é baseada em um fato real, não a história real, verídica, mas fala que o autor, quando ele foi escrever, ele se baseou numa história, parece que de um pássaro e tal, que ele ouviu numa rádio, e se baseou numa música também, que eu vou deixar aqui na resenha escrita aqui embaixo, a música que ele se baseou e tal. E eu achei isso muito interessante, eu recomendo bastante esse livro. Uma coisa que eu achei muito interessante, além de tudo isso, é porque fala que eles moravam em Lily, numa cidade, e fala que nessa cidade todas as pessoas que, tipo, moravam ali, elas iam pra fora, tipo, pra estudar, e que elas sempre voltavam. Parece que a cidade tinha um imã, alguma coisa, que elas sempre voltavam pro mesmo lugar. Então, esse livro tá recomendadíssimo, eu adorei. A resenha escrita vai estar aqui embaixo. Vocês podem visitar o canal dos meus amigos, que vão estar aqui também. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe um joinha, que vai me ajudar bastante. Um beijo pra você que viu até aqui, e vamos ler esse Quando Tudo Volta. Tchau. Os cantos doidos e doídos que pra cada céu que é seu eu já compus.